Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte, capítulo 44. Prisco ficou estonteado com aquela voz e com as estranhas palavras que ele articulara. Era como se milhares de oráculos tivessem falado. Era como se Apolo, comovido com a agonia dos homens, tivesse chorado por eles. Era como se Zeus houvesse atirado coriscos e trovões pelo céu. E o povo, tão ruidoso, tão insistente, tão choroso, tão despedaçado pela dor, ficou silencioso por um momento. — Quem é ele? Exclamou o jovem soldado, dirigindo-se a Prisco. E este não lhe podia responder. A estrada que subia, quente e íngreme, estava diante deles, erguendo-se para o Gólgota. E Prisco disse consigo mesmo, em terrível e inominável desespero: não devo olhar para trás outra vez. Mas não podia fugir à consciência das tremendas lamentações que se misturavam àquela luz de fatalidade, lamentações que seguiam o condenado como se fosse maré de dor e desespero. E acima daquela maré estribulavam os guinchos da plebe, do mercado, refocilando-se como sempre em seus instintos de ódio, de ameaça e de ansiedade para obter uma vítima. As paredes amarelas da cidade, recortadas de ameias, ficaram para trás, e o caminho estreito ergueu-se fortemente para o monte do Gólgota, cujo topo, cor de cobre, parecia lançar fumaça, de um fogo infernal que lhe fosse próprio. Pedras saltavam sobre os cascos do cavalo de Prisco e caíam atrás, rolando. Ele ouviu o ruído dos cavalos, daqueles que o seguiam, e suas maldições abafadas, assustadoras. Estonteado, olhou para a paisagem rural, batida de calor, para as colinas em terraços, com sua carga de ciprestes e oliveiras, seus recortes de hortas verdes. Mas tudo mostrava aquele clarão sinistro de pesadelos, movimentado e sem substância. O suor corria pelo rosto de Prisco, e ele retirou o elmo para enxugar a cabeça e as faces. A respiração vinha pesada e com enorme esforço. Não devo pensar, exclamava ele para si próprio. Estou doente, estou vendo com os olhos de doença. Isto não tem significação, isto é apenas a execução de alguém que se tornou um criminoso aos olhos de Roma, um incitador das multidões contra a nossa autoridade. Mas o terror e o horror cresceram nele como uma explosão, comprimindo o coração, a mente, os órgãos e a carne. Estava apavorado com o céu que via sobre o monte. As flamas coloridas levantaram-se mais altas, devoradoras. Poderia realmente sentir as palpitações. Seu espírito supersticioso de romano acovardou-se. As lamentações enchiam o ar funesto. Prisco disse ao oficial que estava mais próximo: mantende a multidão à distância, que não cubra o topo do monte, deve ficar embaixo. Quem sabe o que nos fará? Somos poucos e ela se compõe de milhares, aumentados pela excitação e pela emoção. Os oficiais deram a volta, com seus cavalos indóceis, cavalgaram contra a multidão, mas Prisco não olhou para trás. Arquejando, deixou tombar a cabeça no peito e esperou. Depois de algum tempo, pareceu-lhe que os gritos e lamentações diminuíam ligeiramente, à proporção que seus oficiais e soldados voltavam a pé para o povo, a fim de impedir que subissem pessoas ao último ponto.
Então Prisco viu que 2 cruzes estavam sendo agora levantadas contra o céu agoureiro e violáceo, deixando um lugar entre elas. Podia ver claramente os homens-luz, embora tivesse ainda a alguma distância e mais abaixo. Tinham os rostos escuros e contorcidos, seus braços estendiam-se na cruz em agonia. Um deles gritava. Agora os oficiais novamente em derredor dele, e o mais jovem disse: Nós o mantivemos para trás, não se farão intrusos, pois nossos homens estão de espadas desembainhadas. Agora Prisco sentia-se impelido a olhar para trás. O povo cobria as extensões mais baixas do monte, como turbulenta floresta de muitas cores. Moviam-se constantemente, sacudindo e estremecendo em todas as suas partes. E diante deles a pequena procissão daquele que conduzia a cruz chegou com o condenado e alguns soldados. O rabi subia, com movimentos fracos, a cabeça curvada. Ainda assim, seu aspecto era régio, recativo, aguardando a execução. Prisco contemplou-o com terrível intensidade, e naquele momento Jesus levantou o rosto, e o azul de seus olhos luziu em sua face. Seu manto vermelho arrastava-se de seus ombros e era um ornamento real. Apesar das precauções, havia um grupo esperando no topo do monte. Algumas mulheres silenciosas, 1 ou 2 jovens vestidos pobremente, e para a cólera indescritível de Prisco, alguns fariseus e escribas que ele reconheceu. Reunindo toda a sua força, Prisco cavalgou pelos últimos e mais difíceis alcantilados e disse aos fariseus com voz velada: Que estáis fazendo aqui, numa execução romana de humildes criminosos? Um deles fez uma altaneira cortesia e replicou: Estamos aqui como testemunhas, pois há um tolo rumor de que esse estúpido miserável Jesus não morrerá, mas descerá vivo da cruz e levará o povo à anarquia e ao levante contra a paz. Diremos ao povo mais tarde o que tivermos testemunhado, e assim tudo terminará. Prisco não soube, porque disse em voz alta: Não terminará, isso nunca terminará. Bateu com o punho contra a espada e o suor rolou-lhe pelo rosto. Os fariseus franziram as sobrancelhas, consultaram-se uns aos outros, levantaram os ombros, e os escribas escarneceram. Prisco, porém, a respiração audível no silêncio temeroso do topo da montanha, voltou sua atenção para as mulheres. Entretanto, realmente só viu uma esbelta mulher de idade não determinada, pois seu rosto liso e pálido tanto poderia ser a face de uma jovenzinha como a de uma mulher madura, serena, mas rígida de dor. Pensou consigo mesmo: ela é sua esposa, sua irmã, sua mãe? Não é possível que seja sua mãe, pois tem um ar de eterna juventude, é muito bela. Mais bela ainda do que minha mãe adotiva Íris, ou que minha irmã Aurélia. A mulher olhou para ele, como se lhe ouvisse os pensamentos, voltando para Prisco a profundeza azul de seus olhos. Alguns caracóis de seu cabelo, dourado como o sol, tinham escapado e se agitavam sobre sua fronte branca, ao sopro do vento árido. Sua boca era suave e descolorida, cheia de ternura. Mas foi sua imobilidade que impressionou a Prisco. A imobilidade de seu corpo jovem, a imobilidade de sua notável beleza. Estava vestida de linho branco e rústico e trazia um manto azul do mesmo material. Prisco desejou falar-lhe, pois tinha nobre atitude naquela atmosfera de calado desgosto. Não soube por que desmontou e aproximou-se dela. A mulher o observava, vendo-o chegar, e sua face dolorosa estava voltada para ele. O homem tentou fazer áspera a voz.
quem és tu? E quem são esses que contigo estão? Ela disse delicadamente: sou Maria, mãe dele, e estes são nossos amigos. Prisco teve vontade de ordenar-lhe que descesse. Hesitou. Ela continuava a olhar tranquilamente para o moço, e seus olhos transpassavam-no. Tinha as mãos cruzadas frouxamente. Duas mulheres estavam de pé ao lado dela, como aias junto de uma rainha. Choravam, mas ela não chorava. Uma profunda dignidade a envolvia. É sua mãe, disse Prisco desajeitadamente. Pensou em Íris e na mãe que jamais conhecera, e teve uma piedade imensa por todas as mães do mundo. Maria inclinou a cabeça e seus olhos continuavam a implorar. Prisco fez um gesto incerto. Não é uma visão agradável para uma mulher, falou ele. Mas de há muito eu sabia disto, respondeu ela. O homem ficou a olhá-la, pestanejando. E ela sorriu um pouco, e Prisco tornou a pensar, outra vez, incoerentemente, no sorriso compassivo de Íris. Como era possível que aquela pobre mulher sentisse piedade dele, o executor romano de seu filho? Desejou falar mais com ela, mas os olhos o haviam deixado para ver o filho, agora chegando ao topo. Um tremor, como de reflexo na água, correu sobre seu rosto, e ela deu um único passo, as mãos estendidas, na eterna atitude de uma mãe. As mulheres abraçaram-na e mantiveram-na afastada. As cores do céu sucado de rosa e púrpura flutuaram em seus rostos. Os oficiais de Prisco olhavam, espantados, para seu oficial desmontado, que se dignara aproximar-se e falar com uma pobre judia. Viram a expressão de desespero, a ansiedade, os olhos apavorados e ficaram ainda mais pensativos e constrangidos. O jovem oficial resmungou algo, baixinho, suas encantações contra os acontecimentos maléficos. Os fariseus e escribas mantiveram-se afastados, aqueles de aspecto frio e sem falar, e estes escarnecendo e gracejando entre si. Prisco, olhando para o prisioneiro silencioso que estava de pé junto dele, e vendo as gotas de sangue que rolavam pela sua face sem palavras, sangue que vinha dos espinhos da coroa, vendo seu absoluto sofrimento, exclamou: vamos acabar com isto, em nome dos deuses. Voltou-se para um lado, com um gesto desordenado e hesitante. Onde estão o vinho e a taça? Perguntou a um de seus oficiais, que ficou a olhá-lo estupidamente por alguns momentos, e depois procurou em seu alforge e retirou dali um frasco de vinho de soldado e uma taça grosseira. Desmontou para vir colocar ambas as coisas nas mãos trêmulas de Prisco. Ópio também, disse Prisco, desejando dar ao condenado alguma espécie de entorpecimento contra sua dor. Sem falar, o oficial polvilhou um pouco de ópio de uma sacola de lã sobre a superfície do vinho que servira. A luz temerosa e estupenda aumentara, como um olhar furioso e ameaçador do Olimpo. Prisco aproximou-se do condenado e tudo silenciou naquele momento. As mulheres cessaram de chorar. Agora, diante de Jesus e olhando bem de frente para ele, Prisco não conseguia levantar a voz, presa em sua garganta. Os olhos, que pareciam os de um deus, olhavam-no diretamente, como que sondando sua própria alma, e Prisco pensou, com terrível estupefação: quem é ele? Bebe, gaguejou, e isto te ajudará. Mas Jesus sacudiu levemente a cabeça, em negativa. Contudo, inclinou aquela cabeça com gratidão. E agora o olhar que derramou sobre Prisco era suave, para além de toda a suavidade que se possa imaginar, e da maior, da mais incrível bondade e delicadeza.
Prisco recuou diante daquele olhar, ainda mais aterrorizado e temeroso do que antes, até esbarrar contra seu cavalo. Que seja consumado, gritou, que acabemos com isso, e apertou o rosto contra o pescoço do cavalo, que tremia. Agarrado ao animal, os olhos fechados, ouviu, vindo lá de baixo, o som de um mar doloroso, o ímpeto das lamentações e dos prantos. Mas acima deles, Prisco não conseguia forçar-se a olhar. Veio o som das marteladas, porque estava tudo tão silencioso ali, porque aquele condenado não gritava quando os cravos lhe eram introduzidos na carne. Então ele falou em voz alta: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Prisco sentiu um arrepio horrível correr-lhe pela carne, e seu cavalo assustou-se com o aperto de suas mãos. Está ele implorando a seu Deus? Perguntava Prisco a si mesmo, na trovejante confusão de sua mente. Por que devem os deuses perdoar? E a quem devem perdoar? A mim? Ao povo? Aos carrascos? Que loucura é esta? Porque deve qualquer homem perdoar seus inimigos ou implorar aos deuses que os perdoem, quando está sofrendo agonias e tem morte sobre si? O jovem soldado desejava que as trevas descessem sobre ele, que pudesse desmaiar e nada mais ver. Mas a luz horrenda atravessava suas pálpebras, e ele levantou a cabeça, afastando-a do pescoço do cavalo, e foi compelido a ver. Os carrascos tinham terminado seu trabalho. O condenado fora despido, a não ser pelo pano que lhe rodeava os rins. Os homens começavam a levantar a cruz entre os dois ladrões, contra o céu temeroso. A cruz era maior do que as outras e, em contraste com a madeira escura e áspera, o corpo do homem suspenso parecia branco e macio como o alabastro, dando a impressão de refugir. Ele parecia inconsciente de sua angústia. Seus olhos calmos observavam a mulher, sua mãe, e ele sorria amorosamente, como para consolá-la e tranquilizá-la. Então aqueles olhos a deixaram e olharam para as turbas inquietas que estavam nos planos mais baixos da montanha. Varreram a cidade lá no fundo, suas retorcidas paredes amarelas, banhadas naquela claridade terrífica, seus telhados e cúpulas iluminados. Ergueu o peito num grande e tempestuoso suspiro e, por um momento, fechou os olhos. Ali o silêncio era pavoroso. Maria sentara sobre uma grande pedra, o rosto nas mãos, duas mulheres ajoelhadas a seu lado, confortando-a. Os amigos dele, pobres como ele próprio, estavam juntos, sem afastar os olhos do homem condenado. Eram jovens, obviamente humildes, e suas barbas, pequenas, moviam-se em seus queixos ao mais leve sopro de vento, e em seus rostos as lágrimas rolavam. O jovem centurião tocou o ombro de Prisco, como quem se desculpa. Os soldados estão esperando o sinal, nobre Prisco, murmurou. Como sabes, a lei permite-lhes dividir os pertences dos que são condenados à morte. Prisco olhou para ele, confuso, pois tudo nadava diante de seus olhos. Fez um gesto abrupto. Os soldados impacientes dividiram as vestes de Jesus, queixando-se entre eles de serem elas de tão pobre material e não haver ali a bolsa de dinheiro ou qualquer outra coisa que representasse valor. Descontentes e depois de bocejar, afastaram-se um tanto e se ajoelharam, começando a jogar dados. Demorariam um pouco para descer, pois os crucificados morriam lentamente. Era entediante. As mulheres pareciam estátuas. Então Prisco viu que sob a cabeça do moribundo
um escrito fora cravado, e ali estava, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Uma explosão de cólera atordoante invadiu o coração de Prisco diante daquela zombaria. Fechando os punhos, forçou-se a aproximar-se da cruz e levantou os olhos para o homem suspenso. Seus lábios tremiam. Tentou falar. Os olhos misteriosos voltaram-se para baixo, com um sorriso complacente que continha, ao mesmo tempo, agonia e compaixão. Prisco pôs a mão contra a parte mais baixa da cruz e sentiu-se cheio de desejo de entregar-se e chorar. Voltou-se e viu que sua mão estava manchada de sangue e ficou olhando para aquele escarlate brilhante, estupidificado. Como o estalido alto de ossos, podia ouvir o ruído dos dados dos soldados e a excitação de suas apostas. Um grupo de escribas e fariseus também se aproximou da cruz. Um dos fariseus levantou os olhos para o moribundo e disse severamente: Ele salvou outros, que salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. A atenção dos soldados jogadores foi atraída por aquela voz, e eles explodiram em risos. Um deles, muito jovem, veio até a cruz com uma taça de vinho na mão. Seu sorriso era incerto, não maldoso, antes estúpido. Levantou a taça para Jesus, quase que amistosamente, e disse: Se és realmente o rei dos judeus, salva-te. Mas o moribundo não falou. Seus olhos começaram a empalidecer, a vidrar, e ele dava a impressão de ter mergulhado em insondável meditação. Um dos ladrões gemeu de maneira terrível. Voltou sua cabeça hirsuta e torturada para Jesus, as feições brutais retorcidas. Tentou cuspir naquela face heróica, mas sua saliva caiu no chão e ficou ali, reluzente. Ele gritou: Se és o Cristo, salva-te e salva-nos. E voltou a gemer e a blasfemar com escárnio. Prisco moveu-se convulsivamente. Desejou levantar a espada e golpear a boca do ladrão. Mas antes que pudesse arrancar a arma, o outro ladrão disse, em voz apagada e de censura: Não temes sequer a Deus, vendo que está sob a mesma sentença. E nós aqui estamos com justiça, realmente, pois recebemos o que nossas ações mereciam, mas este homem nada fez de mal. Prisco estava atônito. Sua mão tombou da espada. O segundo ladrão voltou a cabeça para Jesus, e suas feições grosseiras estremeceram, as lágrimas fluindo de seus olhos atormentados. Seu peito ergueu-se e seus braços torceram a cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E esforçava-se para o lado de Jesus, como se sua miserável alma fosse impelida por uma força tremenda, como se todo seu espírito estivesse sendo atraído para seu companheiro. Jesus, durante alguns momentos, não pareceu ter ouvido as palavras dele. Depois ergueu sua cabeça, deixando sua serena contemplação da cidade lá embaixo, das turbas chorosas, e falou. Sua voz ainda estava forte, clara, ainda delicada. Contemplou o segundo ladrão com uma compaixão que não era deste mundo e sorriu. Em verdade, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. De novo olhou para sua mãe, e de novo uma luz correu sobre seu rosto lívido, no qual o sangue rolava como rubis. Como se tivesse ouvido uma ordem, ela ergueu a cabeça tombada e mãe e filho olharam-se, como se comungassem as palavras que não deviam ser ouvidas por ninguém. Prisco observava-os
e seu coração se descompassava de medo e de um curioso anelo. Passou-se tempo sem conta, Prisco tombara num estado de devaneio. Pensava que sempre estivera assim, a cabeça contra o pescoço do cavalo, aquela doença sempre dentro dele. Pensava que jamais tinha conhecido nada em sua vida, a não ser o brilho dos elmos dos soldados ajoelhados, que jogavam, e suas mãos reluzentes, a luz dançando em suas armaduras. Eternamente ele vira aquelas nuvens que ferviam, coloridas como vapor, subindo para o céu aquecido ao branco. E eternamente sua visão havia fixado as três cruzes. E eternamente ele contemplara a branca figura contra a madeira escura, os tendões forçados e latejantes, os pés alvo como a neve. Estava gelado dentro da eternidade e nunca mais deixaria aquele lugar e nunca mais saberia de outra coisa. Os jovens amigos de Jesus se haviam arrastado até a cruz e tinham tombado contra ela, como que abatidos por um raio, sua postura abandonada na imobilidade da dor, suas cabeças encostadas ao lenho. As mulheres estavam sentadas à parte. Maria olhava para frente, como se contemplando os tempos, sua nobre cabeça erguendo-se entre as duas mulheres. O jovem centurião tornou a aproximar-se de Prisco. Estava muito pálido e murmurou: Prisco, não gosto disso. Há algo horrível aqui. Prisco umedeceu os lábios febris. Dá-me vinho, pediu. O centurião deu-lhe vinho, servindo cautelosamente, mas seus olhos fixavam o céu, assustados. Prisco tomou a taça e bebeu sofregamente. Era um vinho pobre e ácido, e o nauseou. Atirou o resto no chão e estremeceu. Era a 6ª hora. A luz apavorante latejava, mais cegadora do que nunca, como se reunisse para uma imensa conflagração. Prisco passou a mão pelo rosto e encontrou riachos de suor. Os 2 ladrões crucificados antes estavam tombando na inconsciência da morte. Jesus, entretanto, ainda olhava para a cidade e para os outros montes, como se estivesse pensando, como se estivesse inconsciente de que estava morrendo. Então a luz desapareceu. Desapareceu tão completamente como se meia-noite tivesse caído sobre a terra. Os soldados ajoelhados que jogavam levantaram-se num salto, com um grito de terror. O centurião, com pavor renovado, agarrou o ombro de Prisco, procurando proteção. Da multidão lá embaixo veio um gemido poderoso. Nesse momento, o chão ergueu-se como um navio sob gigantesco vagalhão e estremeceu. Som de trovoada rasgou as trevas. A terra balançou e sacudiu, e de algum lugar veio um vasto gemido, ao mesmo tempo da terra e do céu. É verdade, gritou Prisco, mas não sabia o que queria dizer com aquilo. Agarrou o pescoço de seu cavalo para se manter de pé. Um pensamento vago lhe veio de que devia tranquilizar seus homens, mas as pernas tremiam sob seu corpo. Então o ar ficou impregnado de uma voz poderosa, sonora, forte e cheia de exultação. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. As trevas acentuaram-se e os soldados gaguejavam, incoerentemente, juntos. Os fariseus e escribas recuaram pela montanha abaixo, articulando silenciosamente e agarrando-se aos braços uns dos outros. Prisco, porém, olhou para a cruz do meio com os olhos desolados. A figura que ali estava era a única luz na escuridão temível,
e que parecia de fogo branco, dando a impressão de que se esticava e alcançava o próprio céu acima da montanha. A terra, que fugia trêmula e ofegante, parou, ficou imóvel. Prisco olhou seu jovem oficial, o centurião, falando em voz velada e trêmula. Na verdade, esse homem era um justo. E tombou de joelhos. Depois se prostrou, e os outros soldados, igualmente trânsidos, tombaram em torno dele, implorando a seus deuses auxílio e salvação. Uma imensa náusea apoderou-se de Prisco. Afastou-se de seu cavalo e, com alguns passos fracos, aproximou-se da cruz do meio e de sua fulgurante figura. Jesus estava morto e sua cabeça tombara para seu peito. As gotas de sangue pingavam escuras sobre sua carne, naquela treva profunda. Prisco olhou para as figuras silenciosas dos amigos de Jesus e sua cabeça doía, uma dor lancinante. Tornou então a encostar a mão na cruz e dessa vez chorou. Lucano inclinava-se bem perto do irmão, mantendo na sua a mão fria e latejante dele. Não tivera consciência do tempo que se passara. A luz da lâmpada continuava a queimar no rosto desbotado de Prisco, do qual corriam rios de suor. Muito tempo se passara. Prisco fechou os olhos velados e houve silêncio. Lucano olhou em derredor, como quem está sonhando. Nem ele nem Prisco tinham percebido que os servos se haviam introduzido caladamente no aposento para anunciar o jantar. Não sabiam que Plócio terminara por se alarmar e viera, mas depois, vendo os dois com as cabeças juntas e ouvindo que Prisco estava falando e não quisera deter-se, afastara-se, franzindo as sobrancelhas e apertando os lábios. Lucano ergueu a cabeça. Estava cheio de respeitoso temor, de desgosto, e ainda assim sentia-se repleto de júbilo e segurança. Tocou a fronte de Prisco com a mão, e este abriu os olhos. Não há nada mais, disse o soldado a voz moribunda. Houve rumores de que no terceiro dia ele se ergueu dentre os mortos, mas os rumores foram abafados e seus seguidores banidos. Fugiram da cidade, tomados de medo. Foi então que eu fiquei muito doente e estonteado. A dor começou no estômago e eu sabia que ele me condenara à morte pela parte que tomei na sua execução. Lucano, porém, sorrindo alegremente, colocou a palma da mão contra a face acinzentada e murcha do irmão. Não, exclamou ele, como poderia Deus te condenar? Está profetizado desde tempos imemoriais que ele morreria dessa maneira, pela salvação de todos os homens, não só pelos judeus. Eu sempre soube isso. Ele te odiou? Não, ele te amou. Falaste de seu olhar compassivo sobre ti e de sua compreensão. Ele deseja que te aproximes mais, que repouses em seu coração e que sejas um com ele. Ouve, eu te digo que ele te ama e que estará sempre contigo. Os olhos abatidos de Prisco iluminaram-se. Encostou a face na mão de Lucano e lágrimas correram ao longo das pálpebras. É verdade? Indagou aflito. É verdade? Sim, é verdade. E ele ergueu-se. Oh, verdadeiramente, ele ergueu-se dentre os mortos. E é Deus com certeza? Verdadeiramente, ele é Deus. Lucano inclinou-se para a frente e beijou a testa do irmão. Seus olhos estavam próximos, os escuros e os azuis. Lucano sorria amorosamente e com força. Prisco murmurava,
aconchegando o corpo murcho mais junto do irmão e adormecendo subitamente em absoluto estado de abatimento. Não parecia respirar sequer. Uma expressão de paz e contentamento instalou-se em suas feições agonizantes. Era como alguém que tivesse chegado ao lar depois de uma viagem terrível, onde encontrara monstros ameaçadores. Era como alguém que tivesse sido exilado no deserto ardente e então fosse chamado de volta. Lucano levantou-se e olhou para o homem abatido que dormia. Juntou as mãos e murmurou: Ó tu, que me trouxeste dos espaços vazios, das trevas, da esterilidade, por teu amor e por tua misericórdia eterna. Ó tu, que és compassivo, para além do que se possa imaginar. Tu, que obcecaste a minha vida para me trazer a ti. Tu, que conheces os sofrimentos dos homens, porque os sofreste. Ó, santificado és em minha alma. E te imploro que aceites a minha vida a fim de que te possa servir. Sempre te amei, mesmo quando discutia contigo pela minha falta de compreensão. Tem piedade de mim, um pecador, um homem sem importância. Ouve minha voz que te chama. Tem piedade de meu pobre irmão, a quem foi outorgado o mérito de ver-te em nossa carne. Ele te ama e te conhece. Dá-lhe paz, dá-lhe alívio para suas dores. Se ele tem de morrer, concede-lhe então morte tranquila, sem mais angústia. Não és tu compassível para com teus filhos? Chamam eles por ti em vão? Não, jamais eles chamam por ti sem teu auxílio e teu consolo. Aqui está meu irmão que te ama. Sê misericordioso para com ele e conduze-o para ti. Prisco dormia como criança cansada. O suor secava em seu rosto. Lucano curvou-se e o beijou, a voz sussurrante e carinhosa. Então apagou as lâmpadas e saiu do aposento. Entrou na sala de jantar, onde estavam Nícias, Josué, Arrié, Iléu e Plócio. Não sabia, mas sua pessoa brilhava como a lua, e os outros espantaram-se, fixando os olhos nele. Lucano olhou para Arrié e Iléu e exclamou: Durante todo este tempo estive ouvindo meu irmão, e eu vos digo que ele conheceu Deus, e o viu crucificado, e é abençoado por isso, e com certeza, conforme foi dito, Deus ergueu-se dentre os mortos, ergueu-se, louvado seja seu nome. Os outros ficaram sentados como estátuas e empalideceram. Então Josué levantou-se e estendeu a mão a Lucano e disse: Eu sabia, desde o princípio eu sabia. Arrié e Iléu levantaram-se, estenderam suas mãos a Lucano e sorriram. Lucano via suas lágrimas. Plócio perturbou-se, franziu as sobrancelhas e apertou os lábios. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.